Atualizações cinematográficas, atualizações de um cotidiano cinéfilo. Sim, eu não quero realmente parecer chato, mas eu não tenho esse hábito de quando um filme aguardado está sendo lançado, de ir logo pro cinema, sabe, nas primeiras semanas e aquele hype e tal. Eu acho realmente massa observar essa movimentação, né? Tipo assim, as coisas que estão em torno do ato de ir ao cinema. E a gente tem blockbuster que movimentam assim esse imaginário, né? Tipo, muitas vezes as pessoas vão pro cinema como um ato ali quase devocional por determinada franquia, né? A gente vê isso muito nos filmes da Marvel, assim, essa coisa muito ligada a uma fanatização cultural assim interessante. Normalmente os filmes que mais apostam nessa coisa desse marketing mais agressivo, proporcionalmente isso me distancia daquele filme. Eu fico um pouco cansado só pelo excesso de que muitas vezes a gente vê aquela publicidade daquele filme. Então às vezes eu me afasto, tamanha a publicidade e tamanho do filme, né, industrialmente falando. Então quando eu me deparo assim com a experiência de ir no cinema pra ver um blockbuster, no sentido assim de um filme de indústria, um filme que foi feito com muitos dinheiros e que é um filme que tem uma ampla distribuição massiva, onde milhões de pessoas estão vendo aquele filme naquele momento. Enfim, tem uma questão sobre essas coisas, não é lugar pra se falar disso agora, mas não me interessa tanto esse cinema, né? Pelo menos não de maneira tão excessiva como pra maioria das pessoas. Quando eu vou pra um filme que tem esse apelo comercial, muitas vezes de franquia, que é o caso do que eu queria falar hoje, eu começo a observar o local do cinema no shopping, né? E toda essa questão. Então tem muitas outras coisas, muitas variações, muitos contextos em torno do ato de ir ver um filme no cinema. Na verdade, o que me empolga às vezes mesmo pra ir numa sala assim é quando há um filme mais raro, ou quando aquele filme não vai ficar muito tempo em cartaz, ou é um filme menor que aí a gente vai perder a experiência de ter visto ele em sala e tal. Então até no próprio cinema brasileiro a gente vê essas campanhas, né? Tipo, vai logo ver o filme essa semana porque na próxima ele pode não estar, então é importante fazer público no primeiro momento. Então tem todas essas estratégias da adesão, né, de convocação das pessoas pra ver aquilo. Mas o cinema comercial, ele muitas vezes há essa discussão muito profunda sobre o quanto que a gente é realmente levado a querer ver aquele filme, ou se a gente realmente quer ver aquilo. De que maneira a gente muitas vezes se percebe num movimento automatizado, assim, sabe? Como se ver certas coisas me validasse melhor como pessoa. Então, se todo mundo tá vendo Game of Thrones, todo mundo tem que ver Game of Thrones. Se todo mundo vai ver Barbie, todos tem que ver Barbie. Sabe? Esse movimento meio que muitas vezes que é mais a produção do desejo no nosso olhar do que genuinamente o nosso olhar querendo se apropriar daquele produto. Enfim, tudo isso dando essa volta e meia na avenida pra falar que eu fui ver Duna e é um filme que realmente me fez mergulhar nesse lugar do cinema de shopping, assim, né? Até a geografia desse espaço, que me interessa muito observar e de ser crítico e tal. Então aí pra um filme que tem toda uma especulação cultural em torno dele já há bastante tempo, me interessa muito o projeto de Duna justamente porque o que ele não deu certo em outras eras, cineastas como Jodorowsky, que tentou fazer a adaptação desse filme. Michel Sidou say to me, I want to make a new picture with you. What do you want to do? I say, Dune. And he said yes. E foi um quiprocó louco. E depois David Lynch, que conseguiu fazer, mas foi com muitos problemas. E o filme... You mustn't speak! Uma estética meio duvidosa. Dizem que é um dos piores filmes de Lynch. So it was a slow dying the death and a terrible experience. Do you regret making it? Yes, never ever do a film without final cut. Esses filmes que, sabe, são praticamente monumentos, assim, pra falar. São muito difíceis de comentar, mas não me interessa dar conta mesmo da totalidade do universo desse filme, desse livro. O que me interessa é elaborar alguns questionamentos sobre um blockbuster, um filme muito grande, um filme comercial que tem um interesse comercial, enfim, tem tudo isso. Quando ele se articula, equilibra a sua estrutura de imagem, densidade dramática bem construída, trilha sonora atmosférica muito louca e um universo original, um universo realmente... Duna consegue essa coisa de se fazer original de um jeito realmente parece que aquilo é de outro planeta, sabe?
alguns personagens passam essa dimensão alienígena esquisitíssima. E quem é que nos brinda com esse tipo de sensação, né? O cinema desgramado, que vai lá e cata essa história completamente insana que se passa em outro planeta, tipo assim. É muito interessante também a gente ver o cinema como um portal que leva a gente para outra galáxia, né? E aí tá o lugar muito importante da ficção científica, que eu queria comentar também. Que é essa ficção que permite que a gente translade o tempo. Então tem muitos filmes sobre ir pro passado e pro futuro. Brincar com essa cronologia dentro do filme. Tem filmes de ficção científica que são essas obras espaciais e que dão uma dimensão completamente absurda do que é estar vivo, justamente pela escala que os filmes têm ao mostrar a Terra, o universo. Quem viu 2001 Odisseia no Espaço? Quem viu um monte de outros filmes bem feitos de ficção científica? Bem feitos nesse sentido de equilibrar uma história, uma interrogação maior sobre a vida, sobre o que é estar vivo, por que isso, para que aquilo, através de um filme de aventura, a partir de uma estética. Ao ver Duna eu pensei nisso, pensei em vários clássicos assim, blockbuster muito incríveis assim, que conseguiram uma densidade estética, que conseguiram uma originalidade escalafobética, retumbante assim, sabe? Acho que eu falei tudo, mas sobretudo eu não queria contar uma visão crítica, na verdade, sobre o filme, mas é o tipo de produto que pra mim interessante enquanto contradição, sabe? Porque a minha visão sobre a maioria dos filmes realizados na indústria e dessa forma são horríveis. Pra mim a maioria dos filmes que são lançados dentro desse sistema hiper comercial, gigantesco, não são filmes bons, sabe? Tanto em sua proposta estética quanto em sua proposta comercial. Logo me interessa essa contradição de me atrair por um filme completamente dentro dessa estrutura que a gente considera como cinema, o cinema, né? Que é o cinema industrial comercial que está em salas de cinema por aí. Então eu venho talvez de uma experiência mais militante, essa palavra é terrível, militância, enfim, mas que talvez esteja ligado a isso, de buscar outras formas de ativar aquilo, de ativar aquela importância daquela ferramenta, daquela arte, daquela transmissão sensitiva, não só pelos caminhos industriais que concentram renda, que concentram ideias, que concentram poder. Então eu sempre questionei o cinema industrial, tanto que ao estudar eu estudei uma ficção científica, fiz uma pesquisa sobre uma ficção científica brasileira, que é justamente a ficção científica. Qual é o grande lance do Branco Sai Preto Fica? É aquela rasteira que ele dá na ideia de visão colonizada, porque ele se reapropria todo de um alfabeto. Toma aí, paga-pau do progresso! Toma aí, 225 prestação! Toma aí, ferro retorcido do caralho! Aí! Não vai vir aqui não, vai ficar aí no futuro, carra do caralho! O progresso é o futuro mesmo! Ninguém tem a moral de cair pra dentro do bagulho, não! Pra racista que não vai mudar a cara nunca! Vai ficar desse jeito mesmo! Toma, Europa do inferno! Toma, todo mundo! Toma, é aquela rasteira que ele dá na ideia de visão colonizada, porque ele se reapropria todo de um alfabeto industrial, né, de filmes industriais, para criar um universo completamente próprio. Então é essa coisa tropicalista mesmo, da gente se apropriar da capoeira, do rap da Ceilândia e dos filmes do Blade Runner, e por si só fazer a sua matéria, de fazer a sua estética, de fazer a sua... enfim, fazer o seu filme, simplesmente, né? Então, Branco Sai Preto Fica, pra mim, foi um exemplo, não. É péssimo também essa palavra, eu só tô usando palavras péssimas. Mas é um filme que é marcante ao mostrar como a linguagem do periférico, a linguagem daquele que discursa ou cria estética, como é a feitura de um filme, ele não se preocupa exatamente com a reprodução ou
de um tipo de estética industrial, mas quando ele reelabora isso, de como ele brinca com isso, de como ele gasta, de como ele critica a partir do seu ponto de vista. Realmente, inevitavelmente, eu queria comentar isso, ainda da sessão de Duna, que eu realmente saí impactado ver um filme numa tela realmente completamente absurda, num filme que exige essa atmosfera sonora exige exigentemente. Então, é o tipo de filme feito pra esse lugar, pra essa igreja, pra esse tamanho. Então, assim, bom que a experiência foi lá. Mas ao sair desse cinema de shopping, assim, a sensação que eu tenho é que a vida fica um pouco apequenada. Veja bem, você sai de um filme que te deixa retumbado, assim, questionando a vida, a sua existência, vida e morte, enfim, uma experiência artística ali. Que aí quando você sai, velho, você se depara com manequins, corredores. Porque eu saí num momento, inclusive, que o shopping já tinha fechado, assim, as lojas. Então imagine você sair do cinema enquanto as lojas estão abertas, as pessoas entrando em lojas, provando sapatos, olhando relógios, enfim. Me parece que diminui, assim, talvez. Eu esteja talvez romantizando isso, mas quando eu vou no cinema aqui de rua, eu saio pra rua. E a rua é a rua, né? Tipo assim, a sua complexidade, a sua beleza, a sua dor e a sua... Enfim, é um mundo ali diante de você. Quando você sai no shopping e você se depara com esse jardim dessa operação de prazer que é o consumo, me dá alguma melancolia que eu preciso elaborar, que eu preciso investigar, assim, porque realmente me bateu essa onda. Tipo, eu tinha assistido um filme que eu tinha pirado muito e tava com a cabeça muito... Eu fico ali algumas horas, né, porque os melhores filmes realmente passeiam na nossa cabeça muito para além da projeção. Só que aí passando pelos corredores do shopping vazio, meio fantasmagórico, assim. Na verdade, agora contando, eu tô achando até interessante. A ida ao cinema tem essa outra dimensão, né? O filme é uma coisa, mas também tem todo o contexto da ida. Então, que cinema que você tá indo? Que tipo de público tá ali, né? Então, quando você tá nesse tipo de cinema aí, de um cinema industrial, tem toda uma formatação de gente, de cor, de traços de consumo, de quem entra num shopping, de quem não entra. E eu gosto de sempre me sentir um intruso, a verdade é essa. Eu sempre entro assim, aí eu fico, pô, as pessoas estão me reparando, estão achando eu com uma cara de meio de maluco. Não sei, velho. É uma pura fantasia completamente abissal da minha mente apequenada pelo cotidiano apressado e tórrido que nós vivemos. Mas assim, foi interessante, foi interessantíssimo ver o Duna Parte 2. E um rápido comentário que eu queria fazer é que eu acho que é um filme que... Me irrita muito esse tipo de filme que fala do herói. Eu detesto o negócio do escolhido, o cara retumbante que vai chegar. Quando o filme afirma isso de uma maneira crítica, assim, sabe? Como se realmente botasse essa paixão triste na nossa mente, que afirmando a ideia de Salvador, afirmando a ideia de um herói que resolve tudo. Porque o lance dos filmes de herói é que é uma satisfação ver que algo pode se resolver de maneira tão simples. E como a vida seria muito mais simples se ela fosse espetacular, como um filme de herói desses horríveis que existem por aí. Mas quando o filme, que é visualmente denso, assim, cores, é uma coisa assim grandiosa de se observar, com uma atmosfera sonora que também que te entorpece completamente. É muito interessante quando em sua narrativa o filme fala dessa ideia do herói, mas consegue interrogar, na verdade, sabe? Mais do que afirmar a figura do herói, ela consegue questionar. Porque, por exemplo, vamos pensar rapidamente aqui a história de Duna, para quem conhece. É a história de um grupo indígena, digamos assim, um grupo local de um planeta, assim como a gente tem diversas comunidades indígenas originárias e tal, de repente são atacadas por um outro povo colonizador, certo? Vamos só pegar isso daí.
um povo oprimido porque está sendo explorado em sua ecologia, em seus bens, tal, e um grupo opressor. Hollywood faz isso. Sempre jogou muito bem. Um exemplo recente é Avatar, por exemplo, né? Tem ali um grupo meio aborígene, meio não cafetinado, fora das zonas de cidade, que esqueceram que são índios e tal. Comunidades originárias. E ali, de repente, tem um grupo opressor, né? Que vai roubar alguma riqueza, papapá. E aí sempre tem uma figura que, por exemplo, em Avatar é terrível. Quem é que salva os avatares? Um homem branco. Que os avatares não conseguiriam se salvar. Então tem esse mito do branco salvador, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, por vários exemplos. Mas enfim, isso tudo para falar que em Duna me irritou boa parte do filme, porque eu tava com medo dele estar afirmando mais uma vez esse lugar do menino bom, gentil, corajoso, o herói. Ele é o escolhido. Mas não, o filme na verdade ele questiona a ideia, né, de como pode ser perigoso essa ideia de ter alguém que nos salvará, o Messias que vai resolver tudo. Na verdade, viver é muito mais complexo, né? A gente sabe bem, depois que passa dos 27, talvez, que a ideia de esperar que um grande amor vai te salvar, que um grande emprego que vai te salvar a sua vida, que é um grande carro belíssimo que vai salvar a sua vida, que é um grande filme que vai salvar a sua vida. Nada disso vai nos salvar, né? O que vai nos salvar é uma operação muito mais complexa e a gente nunca vai saber e tal. Então, quando o filme faz a gente lembrar disso, que será que a gente precisa da ideia de um salvador tão como se fosse o único caminho possível? Será que isso não incorre também em violências, não sei, coisas que não são boas para a existência? A ideia de que existe uma figura, enfim, tudo isso. Fiz um comentário meio semi-ateu, mas na verdade eu tô tentando falar do cinema mesmo, e como isso a gente pode reverberar para toda a nossa esfera da vida, assim, né? Sejamos os salvadores de si, talvez. Filmes que nos lembram um pouco como é importante, na verdade, a gente cuidar de ser uma espécie de Deus de si próprio. Esse tipo de filme me cativa, mesmo sendo blockbuster, sabe? Então, eu espero ter falado alguma coisa que seja diferente de um grande filme maravilhoso, perfeito. Duna é implacável, Duna é fantástico, porque a maioria das conversas sobre esse filme está sendo em torno disso. E agora está bastante cinzento lá fora. Um dia de chuvas.